A paz, irmão, irmã, Viro Pires aqui do Ministério para a Honra e Glória do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um podcast e o nosso tema de hoje vamos falar sobre mudanças. Queria que você abrisse comigo aí a tua Bíblia em Deuteronômio capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 26. Diz assim a palavra: Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. A maldição se não cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor, o Deus de vocês, os tiver levado para a terra da qual tomarão posse, vocês pronunciarão a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Estes montes estão do outro lado do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na Arabá, em frente de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré. Porque vocês vão atravessar o Jordão para entrar e tomar posse da terra que o Senhor seu Deus está dando a vocês. Vocês tomarão posse da terra e vão morar nela. Portanto, tenham cuidado de cumprir todos os estatutos e juízos que eu hoje lhes prescrevo. Aleluia. Então a gente leu até o final do capítulo, até o versículo 32, Deuteronômio 11, 26 a 32, diz aqui: ponho diante de vocês a bênção e a maldição, né? E engraçado, né, que a primeira coisa que Deus fez quando criou o homem, ele colocou diante de nós o livre-arbítrio, né? A gente tem o poder de escolher tudo na nossa vida, a gente tem o poder de escolher a hora que nós fazemos as coisas, o que nós fazemos, o que nós deixamos de fazer. A gente tem o poder de decidir se a gente vai obedecer, se a gente vai desobedecer, se a gente vai fazer o que é certo, se a gente vai fazer o que é errado. A gente tem esse poder de decisão. Porém, a palavra de Deus, ela é linda, maravilhosa, porque o Senhor, ele se comporta como um pai, né? Assim como nós somos com os nossos filhos. Muitas vezes a gente não tem o poder de obrigar ou de forçar um filho a fazer a nossa vontade ou fazer o que é certo, o que é errado, a obedecer, né? Mas a gente sempre está dando os conselhos, a gente sempre está direcionando, a gente sempre está orientando. E Deus é assim conosco, né? E a palavra de Deus, ela é toda dessa forma, né? E quando eu disse para vocês há uns podcasts atrás a respeito de maldição, né? Que a maldição, as pessoas elas pensam que quem amaldiçoa é o diabo. O diabo não amaldiçoa ninguém. O diabo, ele tenta ludibriar, ele tenta enganar, ele tenta torcer a palavra de Deus, mas amaldiçoar, aquele único que tem poder para amaldiçoar e realmente essa maldição fazer valer é Deus, né? E a gente tem o poder para escolher entre ser abençoado e ser amaldiçoado, certo? Eu quero ler mais alguns versículos com vocês aqui, que a Bíblia fala a respeito de escolhas, né? Em Josué 24,15 diz: Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué disse isso ao povo quando o povo estava envolto naquela idolatria, né, se tirando o foco, tirando os olhos de Deus e querendo colocar os olhos em outras coisas, em outros deuses, em coisas que não existem, né, criar imagens de outras coisas para adorar. E Josué, ele foi bem enfático, né? Escolham, vocês têm escolha, né? Se para vocês não agrada servir a Deus, escolham quem que vocês querem servir, né? Mas ele deixa bem claro, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, novamente, aqui a palavra, ela está dizendo, você tem o livre-arbítrio para escolher, você tem escolha livre, porém eu estou te aconselhando, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué era um homem de Deus, né? Josué é um homem, Deus falava com ele, Deus colocou ele como cabeça, como líder, então estava ali diante dele o povo,
E o povo podia escutar ou podia não escutar, podia querer obedecer ou não obedecer, né? Ficou a critério deles. Em Tiago 1,12 diz: Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Aqui fica bem claro, né, no livro de Tiago, que a gente passa por diversas situações em que a gente é provado a ter perseverança, né, naquilo que nós cremos, naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós nos nossos valores, nos nossos princípios, e se a gente vai querer continuar caminhando com o Senhor ou não. E assim diz, depois de ter sido aprovado, ou seja, né, depois dessa nossa passagem, depois dessa vida terrena, nós receberemos a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Ou seja, se a gente continuar amando o Senhor, caminhando com Ele, sendo perseverante nas provações, nós certamente receberemos a coroa da vida. Tiago 4, versículos 7 a 8 diz: Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Aqui fala de divisão, ou seja, escolha. Não dá pra gente ficar em cima do muro. Não há como servir a dois senhores. A gente precisa escolher, né, se a gente se submete a Deus, né, e a gente resiste ao diabo, ou se a gente acaba se submetendo ao diabo e fugindo de Deus, né? Então é uma questão de dois polos só. Não há um meio termo nisso. Apocalipse 2, versículo 10 diz: Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Olha só que engraçada, né? Olha só que engraçado. Assim como Jesus, ele se entregou, né? Se entregou para, através da morte dele, a gente ser lavado, se purificado, ele ter direito à vida eterna, assim ele diz também que nós sejamos fiéis até a morte, mesmo por qualquer tribulação que a gente vá passar, porque nós receberemos a coroa da vida. Então, assim nos entregarmos, também nós iremos ter o mesmo destino dele, né? A vida eterna, e morar com ele no céu. Apocalipse 3,5: O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui, né, dizendo que nós temos uma escolha também, né, de continuar professando o nome do Senhor Jesus e continuar crendo e continuar adorando Ele, colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida. E assim como nós confessamos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, Ele também nos confessará diante do Pai e diante dos anjos, para que a gente tenha morada eterna com Ele. Apocalipse 3, 15 a 16 diz: Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso é forte porque, assim, mais uma vez dizendo que não há como meio termo, né? Não há como ser morno, né? Ou você escolhe ser frio ou você escolhe ser quente, né? E a palavra ela diz que antes nós desejamos, ansiamos por sermos quentes. O que é ser quente? É estar perto do Senhor, é estar buscando o Senhor, é estar preocupado em agradá-lo, em fazer a vontade dele, em seguir os seus mandamentos, né? Em fazer o bem, em fazer a obra de Deus, em falar do amor de Jesus, e nunca, nunca jamais negar o nome daquele que um dia nos tirou, né, da onde a gente estava, num lamaçal de pecado, perdoou os nossos pecados, nos justificou, nos restaurou. Amém? Então, eu queria que vocês tivessem um pouco um pensamento hoje sobre mudanças, sobre escolhas, né? Com caminhos, muitas escolhas passam pela nossa frente durante a nossa vida, e a todo momento a gente tem que pensar, né? Principalmente a gente tem que parar, raciocinar e pensar o que
qual caminho que eu estaria escolhendo para que Deus fosse glorificado através da minha vida, né? Que tudo que nós fizermos, tudo que nós fazemos seja para a glória de Deus, seja os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, tudo seja para a glória de Deus. E para que isso seja desse jeito, a gente precisa colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, assim como Jesus fez no Getsemane, que ele orou e falou: Senhor, se for possível, Pai, passa de mim este cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade acima da minha. Que assim seja para conosco também, que a gente coloque a vontade do Senhor sempre em primeiro lugar, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para nós. Só ele sabe que há muitas vezes o processo mais difícil é o melhor processo, né? É um processo que vai nos levar mais longe, é o processo que vai nos levar pelo caminho correto. Muitas vezes os caminhos mais fáceis são aqueles caminhos da perdição, os caminhos que vão nos levar à morte espiritual, nos levar à queda, né? E eu quero contar uma coisa para vocês aqui. Uma vez o Senhor falou para mim que a caminhada do cristão é como, imagine uma ponte, né? Imagine, na verdade, várias pontes. Imagine 7 pontes. A primeira ponte em que nós temos que caminhar, ela é uma ponte mais larga, ela é uma ponte de concreto, ela é uma ponte mais segura, ela é uma ponte com muita proteção dos lados, ela é uma ponte que você se sente seguro de caminhar. A sexta ponte, na verdade, é a segunda, né? Porque vamos imaginando que estamos andando da sétima até a primeira. Então, a sexta ponte, ela é uma ponte um pouco menos fortificada, ela é uma ponte um pouco mais estreita, ela é uma ponte um pouco mais difícil de caminhar, você já tem que desviar um pouco de obstáculos. A quinta ponte mais estreita ainda, ela já vai ficando um pouco mais perigosa, ela já vai ficando um pouco mais dificultosa de você caminhar, com muitos buracos, muitos obstáculos, muitas barreiras. Talvez até com dificuldade de você enxergar à frente e assim por diante, até que nós possamos chegar na segunda e na primeira ponte, que são as pontes mais estreitas, são as pontes mais atribuladas, né, onde o vento balança aquela ponte. Imagina aquela ponte onde só passa uma só pessoa, e tem alguns lugares onde não tem mais a madeira, que você tem que pular aquilo ali, porque senão você cai lá num abismo. Dos lados você se segura em aquelas cordas que balançam. Então imagina a nossa caminhada como um cristão assim, né? Foi essa parábola, essa historinha que Deus contou para mim, Jesus contou para mim, Espírito Santo, para que eu pudesse entender como que é a caminhada do cristão, porque nós vamos passando de level, né? Como se fosse um jogo, um videogame, onde vai ficando cada vez mais difícil, provas maiores vão sendo colocadas, né, à nossa frente, e os melhores guerreiros, os guerreiros mais fortes, as maiores batalhas, né? Assim que funciona. E conforme a gente vai avançando, a gente vai trilhando cada vez mais este caminho, vai chegando cada vez mais longe ou cada vez mais perto do Senhor. Quando o inimigo ele se enfurece mais, existem mais ataques, existem mais levantes. Existe mais tribulação, existe mais tentação por parte do diabo, porque aqueles que estão no mundo, o diabo já tem um controle sobre eles, então não que eles estejam tranquilos, muito pelo contrário, né? Porque eles estão caminhando cegamente para uma eternidade no lago de fogo e de enxofre que se chama inferno. Então nada de bom tem nisso, né? Eles estão andando enganados, estão andando como robozinhos ali totalmente manipulados por Satanás. Mas quando a gente caminha com o Senhor, a gente tem que saber que as coisas não serão fáceis, que as coisas serão difíceis, mas porém Ele estará conosco durante toda a caminhada, nos orientando, nos direcionando, nos fortalecendo, nos ajudando a levantar quando caímos, nos pegando no colo se for preciso para ir mais um passo à frente, nos ensinando. E isso que é o melhor de tudo, né? Eu acho que a gente tem que parar de ficar se preocupando quando vamos chegar e se preocupar mais com o processo e aproveitar o processo, em aproveitar a presença de Deus e aproveitar
as coisas que Ele nos ensina todos os dias, e que a gente possa transbordar isso para outras pessoas, que a gente possa ensinar outras pessoas as experiências que nós temos com Deus, o nosso testemunho, tudo aquilo que nós passamos com Jesus, que sirva de testemunho para que outras pessoas sejam enxerguem a verdade que liberta e também sejam fortalecidas. Amém? Eu quero orar por você que ficou até agora comigo aqui, que escutou esta palavra, que ansiava por ter mais de Deus, né? Que tem fome, que tem sede pela palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais esse podcast, Pai. Obrigado por mais essa conversa, por mais esse diálogo com esta pessoa que está me ouvindo, Pai. Que através do Teu Espírito Santo, Senhor, ela possa ter o discernimento, conhecimento da Tua palavra nesse momento, para que ela possa vir fazer as melhores escolhas, Pai, e que ela sempre escolha o caminho da bênção, Pai, e nunca da maldição, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Que ela saiba que todas as coisas ela pode escolher, ela pode fazer o que ela quiser, ela tem o livre-arbítrio, Pai, mas que ela possa escolher o bom caminho, assim como foi com Adão e Eva no paraíso, que eles escolheram serem incrédulos naquilo que Deus havia falado para eles, que nós não sejamos assim, Senhor. Que nós acreditemos, Pai, em tudo aquilo que o Senhor fala, que mesmo que sejam caminhos difíceis, mesmo que sejam trabalhos difíceis, obras difíceis para se cumprir, nós sabemos que o Senhor estará conosco em todas elas, e se o Senhor nos escolheu, o Senhor vai nos capacitar a fazer toda a obra, Senhor, e fiel é aquele que prometeu. E o Senhor é fiel para cumprir e para completar toda a obra que começou em nós, através de nós e na nossa família, e na nossa comunidade, e na nossa igreja, pelo poder do nome de Jesus, Paizinho, do nome de Jesus, Pai. Eu te peço proteção para a casa dessa pessoa, para a família dela, Senhor, guarda, Pai. Liberta, purifica, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa alcançar mais e mais pessoas através da vida dela, que ela possa ser bênção, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, livra-la de todo o mal, Senhor, e principalmente, Senhor, não deixe cair em tentação, Senhor, perdoa todos os pecados, Pai, em nome de Jesus, porque nós somos fracos, Senhor, muitas vezes nós somos infiéis a Ti, Pai, mas que a gente possa ter sempre a presença do Espírito Santo nos corrigindo, nos direcionando, nos alertando, para que a gente possa vigiar sempre, estar em comunhão contigo e com a tua palavra. É isso que eu te peço desde já, eu te agradeço em nome de Jesus, irmão. Curta essa palavra, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Me ajuda a pregar a palavra do Senhor, levar para mais e mais pessoas, em nome de Jesus. Obrigado por ter ficado até aqui. Graça e paz. Até amanhã, se Deus quiser.